Olá, o programa Novos Tempos está começando. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento, ou melhor, sobre os diversos tipos de desenvolvimento. Nós estamos acostumados a classificar e comparar os países por meio de padrões que são majoritariamente econômicos. Mas será que o bem-estar e a felicidade das pessoas estão diretamente relacionados ao desenvolvimento econômico do país em que vivem? O senhor acha que a riqueza do país, ela influencia na felicidade das pessoas? Rapaz, eu acho que ajuda muito, viu? Ah, com certeza. Não necessariamente. Ah, sem dúvida. Se eu estou com dinheiro no bolso, estou ótimo. Se ela não tem dinheiro, ela não tem como ser feliz. Não. A felicidade da pessoa está dentro dela. Se não fosse essa roubalheira que estava aí, nos ajudaria bastante demais da conta. Às vezes o desenvolvimento econômico ele traz infelicidade. Não depende disso para ela ser feliz, mas interfere na vida dela. Pela educação, pelos valores que as pessoas têm como importantes para elas, né? Isso aí é fundamental. Existem países buscando em sua própria história a base para novos modelos de desenvolvimento que sejam mais voltados para o bem-estar das pessoas e que não se preocupem exclusivamente em aumentar a produção econômica. Para conversar sobre esse assunto, eu e o professor Edvar Guimarães, que é representante do Ânima, o Sistema Avançado de Formação da PUC Minas, recebemos Rafael Bittencourt, doutorando em Relações Internacionais. Rafael, primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço, é um prazer. Bem, esse é um tema que não é tão discutido, tão conhecido assim, e foi a sua dissertação de mestrado e agora a sua tese no doutorado. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho como é que você decidiu pesquisar esse assunto, esses novos desenvolvimentos, esses novos olhares sobre o desenvolvimento. Por quê? O que te motivou a tentar entender mais isso? Eu entrei no mestrado no início de 2015, a presidente Dilma tinha acabado de ser eleita e tinha sido para todo mundo um contexto muito tenso, né? Aquela disputa. E eu lembro que de uma maneira superficial me incomodava que todos os modelos, tanto o modelo dela quanto o do adversário, tinha alguma coisa que parecia que faltava, não convencia totalmente as pessoas. Quando eu entrei no mestrado, uma das primeiras palestras que eu tive contato foi com um professor espanhol que estava falando sobre o bem viver, né, ou summa causa, no Equador, e como isso influenciava a cooperação que eles faziam com a Espanha. E por coincidência, logo em seguida, eu encontrei com ele no café, comecei a conversar, e eu pensei que era por aí, sabe? Ali tinha alguma inspiração para entender que alternativas podem estar fora do que a gente tem olhado normalmente, né? Fora talvez de um jogo político já com os adversários definidos, mas que eu podia tentar buscar outras ideias. Levei essa ideia para minha orientadora, que é a professora Tayane Las Casas, e ela achou ao mesmo tempo muito legal, mas achou uma loucura também, e me pediu para ver se tinha outro caso, se era um caso isolado. E aí eu procurei 6 casos, desses 6 eu vi que 2 realmente não tinham muito a ver, mas achei 4 casos no final das contas que tinham muito a ver com essa lógica, né, de buscar outras influências locais para pensar o desenvolvimento. E aí minha pesquisa então no mestrado foi uma análise de como esses países fazem isso, né? O Equador, além do Equador também a Bolívia, a partir da mesma ideia de bem viver, a Tanzânia, que é um caso que eu peguei mais histórico, desde o surgimento do país, em 1964, até os últimos anos do governo Júlio Nyerere, no final dos anos 70, início dos anos 80, e o caso do Butão, que é uma monarquia na Ásia, muito pequena, mas que tem uma experiência muito interessante também ao recuperar a ideia de felicidade, e é uma experiência que começou desde os anos 70 também, e que segue até os dias atuais. Agora, Rafael, você falou aí, eu fiquei encantado, você falou do bem viver, e isso me remete a uma expressão da cultura indígena. Significa, será, que com esse esgotamento da nossa civilização ocidental, tão marcada pelo eurocentrismo e depois esse neoliberalismo hegemônico, né, que ameaça o nosso planeta, será que chegou a hora da gente reconhecer o local
Quer dizer, que as culturas dos povos originários têm algo a nos dizer, a nos ensinar, e que nós estamos aí invisibilizando ou não dando atenção? Eu acho que é exatamente esse o ponto, de inverter o modo como a gente entende, né, essas populações. Se for para pensar, antes dos europeus chegarem aqui, já existiam milhões deles, né, com toda uma cultura, uma lógica social, uma lógica de produção, né? E o contato com os europeus traz uma inferiorização, né? O indígena passa a ver... Um dos primeiros questionamentos é justamente se seria humano ou não, né? Se deveria ser batizado ou não, enfim. E essa lógica de inferiorização das populações indígenas me parece que nunca foi superada, né? Ainda hoje nós os vemos como menos racionais, talvez, menos produtivos, enfim. E o que me chama a atenção desses modelos é que eles não estão pedindo simplesmente um respeito à cultura indígena. Claro que isso é importante e fundamental, mas está mostrando justamente isso, que nossa sociedade ocidental, eurocêntrica, né, moderna, está enfrentando uma série de problemas de ordem financeira, de ordem ambiental, de ordem social, né, com a própria questão da desigualdade cada vez maior, e problemas que talvez quem pode nos ajudar a entender o que está acontecendo e propor alternativas são justamente essas populações excluídas e silenciadas, né, como você comentou. Agora, o interessante é que, apesar de todos esses problemas que você citou, os países, majoritariamente, né, quase todos os países do mundo, ainda buscam alcançar esses mesmos objetivos, esse mesmo modelo de desenvolvimento. A gente quer, o que os países querem é ter o mesmo nível de consumo. É isso que está em xeque nesses novos olhares? Exatamente. Se a gente for parar para pensar, a grande maioria dos países no mundo são países que foram colonizados, países que, portanto, numa lógica de uma economia mundo interligada, estão numa posição de dependência, né, de periferia em relação às economias mais centrais. E se não é questionada qual a trajetória que esses países buscam, a única trajetória que vai se colocar é a dos países desenvolvidos. Então, o que eles vão querer? Sair de uma situação agrária, feudal, e passar para uma economia mais moderna, mais industrial, urbana, e no limite uma economia de serviços, financeira. Foi a experiência dos países mais ricos, eles se enriqueceram assim, e a grande maioria dos países pobres, ou países do sul global, né, como tem sido um termo muito usado, estão buscando essa trajetória. O interessante se todo mundo começar a consumir como os europeus, os norte-americanos, não vai ter terra para todo mundo. Não vai ter grãos o suficiente, não vai ter petróleo o suficiente. Então, esse é um chamado importante, né, para repensar os próprios padrões de consumo, né? Imagina, se todos os chineses, todos os indianos passam a consumir igual, de cara um aumento absurdo. O que também não significa que esses países não têm que se desenvolver, não têm que ter mais condições. Claro que tem. Mas é questionar justamente o caminho que todos têm seguido de maneira não muito questionada. Agora, Rafael, nós temos uma mídia globalizada que está a serviço desse modelo, né, predominantemente. Embora a internet, as redes sociais, elas permitem também essas comunicações alternativas, né, veicular, sair fora desse eixo de padrão. Mas você me fez lembrar a sua fala sobre aquela carta do chefe de Seattle, né, quando o presidente dos Estados Unidos queria trocá-los de lugar, porque descobriu o petróleo e tal, e eles mostraram de uma relação onde a sua identidade, o seu desenvolvimento estava ligado à Terra. E parece que o modelo que predomina, nós não nos sentimos em relação com a Terra, em relação com o planeta, né? Nossas políticas são muito assim, desequilibrantes do ecossistema. Então, você vê que nessas suas investigações, essa crise que nós estamos vivendo, civilizatória, ela poderá ser talvez a chance disso que seria alternativo, vingar, vigorar? O homem pertence à terra, não a terra pertence ao homem, né? Exatamente. E é interessante ver como essa crise está chegando num limite que mesmo as figuras mais centrais estão percebendo isso. Eu não posso ignorar a figura do Papa Francisco, por exemplo, na encíclica Laudato Si', quando ele propõe uma reinterpretação do Gênesis, né? O homem que não é Deus que dá a terra ao homem para que se explore do jeito que for, mas Deus que confia a terra ao homem, e o homem, portanto, é responsável por cuidar, né? Custodiar a terra.
E essa visão do Papa, que para mim, pensando no mundo ocidental, é revolucionária, pensando essas realidades indígenas, africanas e também lá no caso butanês, são a ordem do dia, né? A cosmologia andina pensa o Ailu, né, que é a aldeia, com uma série de elementos que dependem de si mutuamente. Sejam as deidades, os seres humanos, homem e mulher em grau igual de igualdade, a natureza, as plantas, os animais e a própria terra, né, a Pachamama. Então, uma relação de entendimento sobre a harmonia que é necessária, né, entre todos esses elementos. Se essa harmonia não existe, você pode produzir muito por 1 ano, 2 anos, 20 anos, mas é um modelo que tem data de validade. E a dúvida é justamente essa, né? Se a gente vai esperar essa data de validade chegar para aí então tomar uma atitude, ou se não. E uma outra questão que eu lembrei que é interessante é porque muitas vezes falar de cultura indígena, falar de uma cosmovisão andina, leva a entender que como se fosse uma coisa anticientífica. Só que não, as últimas pesquisas científicas estão justamente mostrando, né? Tanto por um lado ambiental, as mudanças climáticas, o aquecimento que tem sido gerado, todos esses desequilíbrios que têm ocorrido, e do lado financeiro também, né? Nas próprias reuniões de Davos, cada ano mais, a Oxfam, por exemplo, tem destacado como aquele 1%, né? E na verdade alguns indivíduos, é uma riqueza tão grande do que metade do resto da população, né? Então, a própria ciência ocidental, nesse sentido, vai começando também a ir de encontro com essa cosmologia andina. Não são coisas que se contradizem nesse sentido. Muito Tá legal certo. essa conversa, né? E tem pano para manga aqui, né? É um assunto que a gente conhece pouco, na verdade, vale a pena conversar mais, mas a gente volta daqui a pouco, então, com essa conversa, porque nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Novos Tempos. Estamos de volta com Novos Tempos e no programa de hoje conversamos sobre novos modelos de desenvolvimento que se inspiram em conceitos e princípios ancestrais e buscam o bem-estar da população. Esse é o tema da dissertação e da tese de Rafael Bittencourt. Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Rafael, eu queria então agora que você explicasse para a gente um pouquinho dos exemplos que você pesquisou. No início do programa você comentou que foram 4 países, né, 4 casos que você se aprofundou um pouco mais. Fala para a gente o que você achou de interessante aí, de mais notável nesses casos que você pesquisou. Uhum. Então, os 2 primeiros, né, foram Equador e Bolívia, que foram os mais próximos, os que chegam mais rápido, os que têm mais informação, pelo menos em termos de pesquisas científicas, etc. E tem muito a ver com o que a gente conversava anteriormente, né? Essa lógica do Ailu, da cosmovisão andina, do bem viver propondo uma relação diferente de produção com a natureza. Mas além desses casos, também estudei a Tanzânia. A Tanzânia é um país praticamente fundado por Julius Nyerere, era uma colônia inglesa. E o interessante é que o Nyerere ele vai estudar na Europa, e quando ele tem contato com as ideias de Marx, e aquelas ideias colocadas como utópicas, ele faz uma provocação, né, que é sempre, quando falam dele, essa colocação é lembrada. Ele fala, esse socialismo é utópico na Europa, porque primeiro, ele surge de um conflito, né, do conflito de classes, ele necessariamente nasce de uma situação de caos, e é uma situação que ninguém sabe se aconteceu, se vai acontecer, é uma possibilidade. E ele fala que, na verdade, na África, o socialismo sempre aconteceu. Uma situação em que as pessoas vivem sem distinção de classes, sem uma hierarquização das pessoas nisso. Existia, sim, uma divisão de trabalho. Alguém que trabalha com gado, outro que trabalha com a produção de metal, outro que trabalha na agricultura, mas as pessoas não eram hierarquizadas, nem ganhavam mais ou menos por causa disso, né? Então, o que me chamou a atenção, no caso tanzaniano, é que ele traz uma palavra, um conceito em Swahili que se chama ujamaa, que é a lógica de viver a sociedade como se vive uma família. Então, ele passa a fazer uma série de políticas nesse sentido, a partir dos anos 60. A principal delas, a criação de vilas ujamaa, em que ele tenta, ao invés de mudar toda a lógica agrícola de uma vez, ele vai criando vilas pontuais, né, espalhadas pelo país, buscando justamente, dentro dessas vilas, já recriar essa lógica de vida que existia antes.
Agora, esse foi um projeto que, na verdade, não teve continuidade, né? Sucumbiu Exato. à lógica neoliberal que veio posteriormente. Sim. Um dos primeiros problemas foi a questão da seca, né? A África teve, principalmente a parte leste, uma seca muito grande nos anos 70. Então, por mais que tivesse investimento, né, para agricultura, para modernização, mais criação dessas vilas, a produção foi terrível. Depois, a própria condição do governo de manter essas vilas a longo prazo foi perdendo força, porque à medida que as pessoas viam que não estava dando resultado, elas não tinham tanto interesse de ir. E começou a ter um caso, já nos anos 70, de transferências forçadas das pessoas para essas vilas. Então, foi quando o governo começou a perder aquele caráter mais popular, nacional, mais democrático mesmo, né? E começou a se tornar um pouco mais autoritário. E, no final dos anos 70, o mundo, uma série de mudanças, né? O neoliberalismo começa a surgir com muita força, principalmente a partir de 79, e com a Tanzânia não foi diferente. As pressões do FMI para conseguir os recursos, né? Para que a Tanzânia conseguisse os recursos para resolver seus problemas financeiros, exigiu uma série de ajustes estruturais, não diferentes de todos os outros países da África e da América do Sul. Então, mesmo que seja o mesmo partido até hoje, porque o mesmo partido ganhou todas as eleições, não é mais essa política que vigorou principalmente nos anos 60. Você falou de uma outra experiência no Butão, é isso? Sim, o caso butanês é interessante porque não teve uma colonização direta, como nesses outros casos, mas teve uma influência britânica muito grande, principalmente na primeira metade do século XX. O Butão se organiza desde o século XV, aproximadamente, XVI, já trazendo uma ideia de felicidade ligada a um entendimento mais religioso, né, da felicidade, dentro da organização política. Então, a liderança era tanto política quanto religiosa, e, nesse sentido, o que dava razão de ser ao governante era justamente a capacidade de promover felicidade para o povo. Quando o Butão moderno nasce, em 1905, a partir de um acordo da monarquia atual com os britânicos, eles decidem, então, num primeiro momento, seguir uma lógica mais britânica de desenvolvimento, só que sempre protegendo muito a cultura. E em 1972, o quarto rei dessa dinastia, ele fala que o que na verdade importa para eles entenderam, não era mais o PIB, né, o Produto Interno Bruto, mas a felicidade nacional bruta. Era um trocadilho, era mais um jogo de palavras que ele fez naquele momento, só que principalmente o filho dele levou isso muito a sério, decidiu criar políticas públicas inspiradas nessa lógica de felicidade nacional bruta, criou-se um indicador, né, para mensurar, também para contradizer outros indicadores, né, mostrar que a felicidade vai além de só o crescimento econômico, ou só renda, ou renda, saúde e educação, como é o caso do IDH. Então, trazer a ideia desse último rei, que é o que ainda está no governo, era trazer uma noção abrangente o suficiente para mostrar que a felicidade vai muito além do desenvolvimento, e é responsabilidade do governo. É nesse sentido que eu vou reformular. Aquela hora eu comecei a falar e não disse, né? Quer dizer, mas nós temos experiências riquíssimas acontecendo ali, acolá e tal, né? Mas nós temos meios de comunicação, de transmissão, de formação de mentalidades e hegemonicamente liderado por esse modelo que impera, neoliberal, e que não percebe, parece, o seu próprio esgotamento. Então, tem gente que fala assim, mas bem viver, essa experiência do Butão, eles são contra a cultura, é igual o movimento hippie, isso não tem futuro. Não será exatamente o contrário? O que vai garantir futuro para o nosso mundo é apostarmos nessa direção, Rafael? Eu acredito que sim. Acredito. Primeiro porque algumas das instituições da ordem atual, né, a ordem liderada por uma hegemonia dos Estados Unidos, elas têm, de certa maneira, comprado uma parte dessas ideias, né? Quando não incomoda demais uma lógica dominante, elas têm comprado. Então, por exemplo, o Banco Mundial hoje faz relatórios sobre a felicidade no mundo. A Organização de Cooperação dos Países Desenvolvidos, né, a OCDE, ela também tem o seu relatório de felicidade. Subverteu um pouco a lógica, deixou liberal demais, na minha opinião, porque você passa a dar muito mais importância, novamente, a elementos mais materiais do que a elementos mais espirituais, digamos assim, no sentido um pouco mais amplo. Mas é sim uma ideia de periferia que foi incorporada pelo centro, né? Eu acredito muito na força dos movimentos populares. Você vê essas ideias fermentarem a caminhada dos movimentos? Você está presente
nos movimentos, porque muitos desses movimentos estão presentes na América Latina, né? Uhum, sim. O caso de Bolívia e Equador, eu acredito que se não fossem os movimentos sociais, essas mudanças não teriam acontecido. Claramente existe um movimento indígena, principalmente, muito forte nesses países, já há algumas décadas, e foi justamente o adensamento, né, das conversas, dos esforços desses grupos que fizeram com que isso chegasse à Constituição. Mas você acredita que essas mudanças serão de longo prazo? Na verdade, qual que é a perspectiva temporal para que isso tudo, de fato, transforme a sociedade dos países que implementam esses novos modelos? Uhum. Eu penso que a gente pode dividir em duas maneiras essa leitura. Uma pensando os governos em questão, né, que fizeram essa mudança no Estado, e outra pensando em processos de mais longo prazo. Educativos, né, certamente. Pensando nos governos em si, de certa maneira, fica muito dependente, sim, da mudança de governo. Na Bolívia, a gente tem o governo Evo Morales até 2019, então a próxima eleição pode ser que venha um cara ultra neoliberal que convoque uma nova constituinte e jogue por terra todo o esforço feito coletivamente por tantos anos. Então, existe sim esse risco, né? Mas, por outro lado, se essas ideias não morreram depois de 500 anos de colonização, depois de tanta violência, depois de tanta perseguição, na minha pesquisa, em alguns momentos eu chego a citar presidentes que praticamente estavam conclamando por um genocídio indígena, porque os indígenas atrapalhariam o desenvolvimento, eles falavam mesmo de matar. Então, se essas ideias sobreviveram a tantas coisas, acho que elas vão continuar sobrevivendo até a gente perceber que é necessário uma mudança de comportamento mais ampla, né? Rafael, com essa palavra otimista, a gente vai encerrando nosso programa. Muito obrigado pela sua presença aqui, enriquecendo novos tempos. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Os países buscam o crescimento econômico ilimitado, que propicie níveis de consumo cada vez maiores. No entanto, o nosso planeta dá sinais concretos de não suportar, durante muito tempo, esse modelo hegemônico de desenvolvimento, centrado na lógica do mercado, do consumo desenfreado. É preciso mudar a forma como o Estado e as pessoas relacionam-se com a vida, com a natureza, com a nossa casa comum. Temos que encontrar novas maneiras de garantir o bem-estar e a felicidade da população. E você, o que pensa sobre isso? Bom, por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo programa. O programa Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas com o Ânima, o Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!